Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao curso de OKRs para RH. Antes de começarmos, eu preciso te pedir alguns minutinhos para você se preparar da melhor forma possível. Primeiro, procure um lugar bem confortável para estudar, um cantinho tranquilo onde você possa se concentrar sem interrupções. Se você tiver fones de ouvido por perto, coloque agora, isso vai te ajudar a focar totalmente no conteúdo. Se puder assistir na TV, melhor ainda, a experiência fica muito mais imersiva. E não esquece de pegar um papel e uma caneta para anotar os pontos principais, porque isso faz toda a diferença no seu aprendizado. Ah, e se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal agora, tá bom? Isso é muito importante para você não perder os próximos cursos que vamos lançar. E deixa um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vocês são e isso me motiva muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Agora sim, vamos ao que interessa. Bem-vindos ao curso de OKRs para recursos humanos. Neste curso, vamos explorar juntos como transformar o RH através de objetivos estratégicos bem definidos. Vamos aprender a alinhar as metas da área de recursos humanos com os objetivos organizacionais, melhorando o desempenho geral da empresa e tornando o RH um verdadeiro parceiro estratégico do negócio. Preparado para essa transformação? Na parte 1, introduziremos os OKRs no contexto de recursos humanos. Vamos entender como essa metodologia pode revolucionar a forma como o RH opera e contribui para o sucesso organizacional. Vamos começar entendendo o que são exatamente os OKRs. A sigla OKR vem do inglês e significa Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultados-chave. É uma metodologia ágil de gestão que ajuda a definir objetivos claros e mensuráveis e a acompanhar o progresso em direção a esses objetivos de forma transparente e colaborativa. Os OKRs funcionam assim. Você define um objetivo que é qualitativo, inspirador e ambicioso, algo que você quer alcançar. E para cada objetivo, você define de 2 a 5 resultados-chave, que são quantitativos, mensuráveis e específicos, e que mostram se você está realmente progredindo em direção ao objetivo. É uma forma simples, mas extremamente poderosa de traduzir estratégia em ação. E olha, não é só teoria não. Empresas gigantes como Google e Amazon comprovam a eficácia dos OKRs há anos. O Google adotou OKRs desde o início, quando ainda era uma startup, e atribui parte do seu sucesso a essa metodologia. A Amazon também usa OKRs para manter o foco, o alinhamento e a agilidade, mesmo sendo uma empresa enorme e complexa. Os OKRs promovem alinhamento porque todos na organização entendem quais são as prioridades e como o trabalho de cada um contribui para os objetivos maiores. E promovem foco em resultados, porque você não fica apenas ocupado fazendo tarefas, você fica focado em gerar resultados concretos e mensuráveis. É uma mudança de mentalidade muito poderosa. Agora você deve estar se perguntando: por que especificamente o RH deve usar OKRs? Qual é o benefício dessa metodologia para a área de recursos humanos? Vou te explicar. Tradicionalmente, o RH é visto como uma função operacional, focada em processos como recrutamento, folha de pagamento, administração de benefícios, controle de ponto. São atividades importantes, claro, mas que muitas vezes colocam o RH em um papel mais reativo, de suporte administrativo. Os OKRs transformam completamente essa dinâmica. Eles elevam o RH para um papel de protagonista estratégico dentro da organização. Quando o RH define objetivos claros e alinhados com a estratégia do negócio, quando ele mensura resultados concretos, quando ele demonstra o impacto das suas iniciativas nos resultados da empresa, ele passa a ser visto como um parceiro estratégico essencial, não apenas como um departamento de apoio. Além disso, os OKRs aumentam o foco. O RH deixa de tentar fazer tudo ao mesmo tempo e passa a priorizar o que realmente importa. Eles aumentam a transparência, porque todos na empresa conseguem ver quais são os objetivos do RH e como está o progresso. E eles aumentam o engajamento dos colaboradores, porque as pessoas entendem como o trabalho delas contribui para objetivos maiores, o que traz mais sentido e motivação. Então,
Usar OKRs no RH não é apenas adotar uma ferramenta de gestão, é transformar o papel do RH na organização. Vamos aprofundar essa ideia do RH como protagonista da estratégia organizacional, porque isso é fundamental para entender o poder dos OKRs na área de recursos humanos. Quando o RH adota OKRs, ele deixa de ser apenas um executor de processos e se torna um verdadeiro agente de mudança dentro da organização. O RH passa a ter voz ativa nas decisões estratégicas, porque ele consegue mostrar claramente como as iniciativas de gestão de pessoas impactam os resultados do negócio. Por exemplo, se a estratégia da empresa é expandir para novos mercados, o RH pode definir OKRs relacionados a atrair talentos com experiência internacional, desenvolver competências multiculturais na equipe ou criar programas de mobilidade interna. O RH está alinhando pessoas e processos com a estratégia da empresa de forma muito concreta. Ou, se a estratégia é aumentar a inovação, o RH pode definir OKRs para criar uma cultura de experimentação, implementar programas de intraempreendedorismo ou desenvolver lideranças que incentivem a criatividade. Novamente, o RH está sendo protagonista, não coadjuvante. Essa transformação é poderosa porque coloca o RH no centro das discussões estratégicas. Os executivos passam a ver o RH como um parceiro essencial para alcançar os objetivos da empresa, não apenas como um departamento que resolve questões administrativas. E isso eleva o status, a influência e o impacto do RH em toda a organização. Vamos falar agora sobre como os OKRs revolucionam a gestão de desempenho no RH. E olha, a palavra revolucionar não é exagero, porque a mudança é realmente profunda. Primeiro, os OKRs trabalham com ciclos curtos, geralmente trimestrais. Isso é muito diferente das avaliações de desempenho tradicionais, que acontecem uma vez por ano. Com ciclos curtos, você consegue ajustar rotas rapidamente, corrigir problemas antes que eles se tornem grandes e manter o foco e a motivação sempre altos. As pessoas recebem feedback frequente e têm clareza constante sobre o que precisam entregar. Segundo, os OKRs quebram silos. Eles promovem a colaboração entre áreas, porque muitas vezes os objetivos de uma equipe dependem dos resultados de outra. Isso cria uma cultura de trabalho conjunto, de transparência e de responsabilidade compartilhada. O RH deixa de trabalhar isolado e passa a colaborar ativamente com vendas, marketing, operações, finanças, todas as áreas. E terceiro, os OKRs colocam o foco em resultados, não em atividades. Não importa quantas horas você trabalhou ou quantas reuniões você participou. O que importa é, você entregou os resultados-chave que se comprometeu. Isso muda completamente a mentalidade, porque as pessoas passam a pensar em impacto real no negócio, não apenas em estar ocupadas. Essa combinação de ciclos curtos, quebra de silos e foco em resultados garante que o RH tenha um impacto real, mensurável e estratégico na organização. Na parte 2, vamos explorar a estrutura dos OKRs para recursos humanos. Entenderemos como definir e implementar OKRs eficazes que impulsionam o desempenho e o alinhamento organizacional. Vamos agora entender os componentes dos OKRs de forma detalhada, porque é importante você saber exatamente como cada parte funciona. Os OKRs têm 3 componentes principais: objetivo, resultados-chave e iniciativas. O objetivo é a parte qualitativa. Ele responde à pergunta onde queremos chegar. O objetivo deve ser inspirador, ambicioso, claro e fácil de lembrar. Por exemplo, um objetivo do RH poderia ser: construir uma cultura de alta performance. Veja que é qualitativo, não tem número, mas é inspirador e deixa claro a direção. Os resultados-chave são a parte quantitativa. Eles respondem à pergunta: como vamos saber se estamos chegando lá? Para cada objetivo, você define de 2 a 5 resultados-chave, que são métricas específicas e mensuráveis. Por exemplo, para o objetivo de construir uma cultura de alta performance, os resultados-chave poderiam ser: aumentar o índice de engajamento de 65% para 80%, reduzir o turnover voluntário de 15% para 8% e aumentar a nota de liderança na pesquisa de clima de 7,2 para 8,5. E as iniciativas são as ações concretas que você vai executar para alcançar os resultados-chave.
São os projetos, os programas, as atividades. Por exemplo, implementar um programa de feedback contínuo, criar trilhas de desenvolvimento de lideranças, redesenhar o processo de onboarding. Cada componente desempenha um papel crucial. Juntos, eles criam um sistema completo que define metas claras, mensura progresso e impulsiona o sucesso organizacional. Vamos falar agora sobre as características que tornam os OKRs realmente eficazes, especialmente quando aplicados no RH. Porque não basta apenas criar OKRs, eles precisam ter certas características para funcionarem bem. A primeira característica é que os OKRs devem ser quantificáveis. Isso significa que os resultados-chave precisam ser mensuráveis, com métricas claras e números específicos. Nada de melhorar o clima organizacional. Isso é vago demais. Tem que ser aumentar o índice de clima de 7 GHz para 8 Buinco. Quando você quantifica, você elimina a ambiguidade e consegue acompanhar o progresso de forma objetiva. A segunda característica é a transparência. Os OKRs devem ser visíveis para toda a organização. Todos devem poder ver os OKRs do RH, das outras áreas, dos times, até dos indivíduos. Essa transparência cria alinhamento porque as pessoas entendem como o trabalho delas se conecta com os objetivos maiores. E cria também responsabilidade, porque quando os OKRs são públicos, há um compromisso maior em alcançá-los. E a terceira característica é que os OKRs devem ser ambiciosos. Eles devem desafiar limites, estimular o crescimento e tirar as pessoas da zona de conforto. Um bom OKR tem cerca de 70% de chance de ser alcançado. Se você alcança 100% dos seus OKRs facilmente, eles não eram ambiciosos o suficiente. Se você alcança menos de 50%, talvez fossem irrealistas. O equilíbrio está em criar objetivos que inspirem e desafiem, mas que sejam alcançáveis com esforço e foco. Vamos agora para um exemplo prático de OKR para o RH, para você visualizar como tudo isso funciona na prática. Vamos usar um objetivo muito comum e relevante: melhorar o engajamento dos colaboradores. Então, o nosso objetivo seria melhorar o engajamento dos colaboradores. Veja que é qualitativo, inspirador e deixa claro a direção que queremos seguir. Agora, quais seriam os resultados-chave para esse objetivo? Vamos definir 3. Primeiro, aumentar a participação em pesquisas internas de 60% para 85%. Isso mostra que as pessoas estão mais dispostas a dar feedback e se envolver. Segundo, reduzir o turnover voluntário de 18% para 12%. Colaboradores engajados tendem a ficar mais tempo na empresa, então essa é uma métrica importante. Terceiro, alcançar uma nota de 8,5 ou superior no índice de engajamento na próxima pesquisa de clima. Isso mensura diretamente a percepção dos colaboradores sobre seu nível de engajamento. E quais seriam as iniciativas para alcançar esses resultados? Algumas possibilidades: implementar um programa de reconhecimento estruturado, criar canais de comunicação mais efetivos entre liderança e equipes, oferecer mais oportunidades de desenvolvimento e crescimento, melhorar o processo de feedback contínuo. Veja como fica claro: temos um objetivo inspirador, resultados mensuráveis e ações concretas. Isso é um OKR bem estruturado para o RH. Na parte 3, discutiremos os benefícios e impactos dos OKRs no RH. Veremos como eles podem transformar a função de RH, trazendo resultados tangíveis e alinhamento estratégico. Vamos falar agora sobre os impactos positivos comprovados que os OKRs trazem quando são bem implementados no RH. E esses impactos são reais, mensuráveis e transformadores. O primeiro impacto é o alinhamento estratégico. Os OKRs conectam diretamente o trabalho do RH aos objetivos do negócio. Isso significa que todas as iniciativas de RH deixam de ser isoladas e passam a fazer parte de uma estratégia maior. Quando o RH está alinhado com a estratégia da empresa, o impacto é muito maior, os recursos são melhor aproveitados e a área ganha relevância e reconhecimento. O segundo impacto é a motivação elevada. Quando as pessoas têm objetivos claros, quando elas entendem como o trabalho delas contribui para algo maior, quando elas veem progresso e resultados concretos, a motivação aumenta significativamente. Os OKRs promovem um senso claro de propósito, e propósito é um dos maiores motivadores que existem.
As pessoas não querem apenas trabalhar, elas querem fazer diferença, e os OKRs mostram exatamente como elas estão fazendo diferença. E o terceiro impacto é o desenvolvimento contínuo. Os OKRs criam uma cultura de aprendizado, porque os ciclos curtos permitem experimentar, errar, aprender e melhorar rapidamente. As pessoas desenvolvem novas competências, os times evoluem e a organização como um todo se torna mais ágil e adaptável. Esses três impactos, alinhamento estratégico, motivação elevada e desenvolvimento contínuo, são a base para uma transformação real e sustentável do RH e da organização. Vamos falar agora sobre uma aplicação muito importante dos OKRs no RH: o planejamento de talentos. Essa é uma área estratégica onde os OKRs podem fazer uma diferença enorme. O planejamento de talentos é sobre garantir que a empresa tenha as pessoas certas, com as competências certas, nos lugares certos, no momento certo. E os OKRs ajudam a fazer isso de forma muito mais estratégica e alinhada com as necessidades do negócio. Primeiro, os OKRs ajudam na identificação de gaps de talentos. Quando você olha para os objetivos estratégicos da empresa, você consegue identificar quais competências vão ser necessárias no futuro e quais gaps existem hoje. Por exemplo, se a empresa quer se tornar mais digital, você identifica que precisa de talentos com competências em tecnologia, dados e transformação digital. Segundo, os OKRs orientam a capacitação. Você pode criar OKRs específicos para desenvolvimento de competências críticas. Por exemplo, desenvolver competências digitais na liderança, com resultados-chave como treinar 100% dos gestores em transformação digital, ou aumentar de 40% para 75% o índice de maturidade digital das lideranças. E terceiro, os OKRs direcionam o recrutamento. Você recruta de forma alinhada às necessidades estratégicas, não apenas para preencher vagas. Por exemplo, atrair talentos de alta performance, com resultados-chave como contratar 15 profissionais com experiência em empresas de tecnologia, ou reduzir o tempo médio de contratação de 60 para 35 dias. Essa abordagem torna o planejamento de talentos muito mais estratégico e eficaz. Vamos falar agora sobre os resultados visíveis que os OKRs trazem, porque é importante você entender que isso não é apenas teoria, são resultados reais e mensuráveis. Estudos e pesquisas comprovam o impacto da metodologia OKR. Empresas que implementam OKRs de forma eficaz apresentam melhorias significativas em diversos indicadores de desempenho organizacional. Por exemplo, pesquisas mostram que organizações que usam OKRs têm, em média, 30% mais chances de atingir suas metas estratégicas do que aquelas que não usam. Isso porque os OKRs criam foco, alinhamento e disciplina de execução. Além disso, empresas com OKRs bem implementados reportam aumento de até 20% no engajamento dos colaboradores, porque as pessoas entendem melhor como seu trabalho contribui para os objetivos maiores e se sentem mais conectadas com o propósito da organização. Há também melhoria na agilidade organizacional. Empresas com OKRs conseguem se adaptar mais rapidamente a mudanças de mercado, porque os ciclos curtos permitem ajustes frequentes de rota. E a redução de desperdício de recursos, porque os OKRs ajudam a priorizar o que realmente importa, evitando que tempo e dinheiro sejam gastos em iniciativas de baixo impacto. Então, os resultados são visíveis e mensuráveis. Mais metas alcançadas, mais engajamento, mais agilidade e melhor uso de recursos. Esses dados comprovam que a implementação eficaz de OKRs realmente transforma o desempenho organizacional. Na parte 4, abordaremos a implementação prática dos OKRs no RH. Vamos explorar como integrar essa metodologia de forma eficaz, garantindo que todos os níveis da organização estejam envolvidos. Vamos falar agora sobre os passos práticos para implementar OKRs no RH. Porque uma coisa é entender a teoria, outra coisa é colocar em prática. Vou te mostrar um caminho claro e estruturado. O primeiro passo é a capacitação. Antes de começar a criar OKRs, você precisa capacitar as pessoas. Treine a equipe de RH sobre o que são OKRs, como funcionam, quais são as melhores práticas. Se possível, traga especialistas, faça workshops, estude casos de sucesso.
Sem capacitação adequada, a implementação vai ser confusa e frustrante. O segundo passo é a definição dos OKRs. Comece pelos OKRs estratégicos da empresa, entenda quais são os objetivos do negócio. Depois, defina os OKRs do RH que estejam alinhados com esses objetivos estratégicos. Envolva a equipe nesse processo, faça sessões colaborativas, garanta que os OKRs sejam ambiciosos, mas alcançáveis e que sejam realmente relevantes. O terceiro passo é a comunicação. Depois de definir os OKRs, comunique amplamente. Todos na área de RH precisam conhecer os OKRs, entender a lógica por trás deles e saber como podem contribuir. Use reuniões, e-mails, murais, ferramentas digitais, todos os canais disponíveis para garantir que a mensagem chegue a todos. E o quarto passo é o monitoramento. Acompanhe o progresso regularmente, pelo menos uma vez por mês. Faça check-ins, discuta os avanços, identifique obstáculos, ajuste rotas se necessário. O monitoramento garante que os OKRs não sejam esquecidos e que realmente direcionem as ações do dia a dia. Vamos falar agora sobre sobre um desafio muito comum na implementação de OKRs. A resistência das pessoas. Mudanças sempre geram resistência e é importante você saber como superar isso e garantir a adesão de todos. A primeira dica é a inclusão total. Envolva as pessoas desde o início no processo de definição dos OKRs. Quando essas pessoas participam da construção, elas se sentem donas dos objetivos e se comprometem muito mais. Não imponha OKRs de cima para baixo, construa de forma colaborativa. Ouça as ideias, as preocupações, as sugestões. Isso reduz resistências e aumenta o engajamento. A segunda dica é criar uma cultura de aprendizado. Deixe claro que OKRs não são uma ferramenta de punição, são uma ferramenta de crescimento. Se um OKR não for alcançado, não há punição, há aprendizado. O que deu errado? O que podemos fazer diferente? Essa mentalidade de aprendizado tira o medo das pessoas e as encoraja a serem ambiciosas e a experimentarem coisas novas. E a terceira dica é integrar os OKRs com metodologias ágeis que a empresa já usa. Se a empresa trabalha com Scrum, Kanban ou outras metodologias ágeis, integre os OKRs a esses processos. Isso facilita a adoção, porque as pessoas não veem os OKRs como mais uma coisa nova e complicada, mas como algo que se encaixa naturalmente no jeito de trabalhar que já conhecem. Essas 3 dicas, inclusão total, cultura de aprendizado e integração com metodologias ágeis, são essenciais para superar resistências e garantir que os OKRs sejam realmente adotados e gerem resultados. Vamos falar agora sobre as ferramentas e recursos que você pode usar para facilitar a gestão de OKRs no RH. A boa notícia é que você não precisa começar do zero. Existem muitos recursos disponíveis. Primeiro, templates customizados. Existem diversos modelos prontos de OKRs para RH disponíveis gratuitamente na internet. Você pode baixar esses templates, adaptar para a realidade da sua empresa e usar como ponto de partida. Isso economiza tempo e te dá exemplos práticos de como estruturar objetivos e resultados-chave para diferentes áreas do RH, como recrutamento, desenvolvimento, engajamento, retenção. Segundo, softwares especializados em gestão de OKRs. Existem plataformas como Perdue, Wikidone, GTM Hub, Ali.io, entre outras, que foram criadas especificamente para gerenciar OKRs. Essas ferramentas facilitam muito a definição, o acompanhamento, a visualização e a comunicação dos OKRs. Elas permitem que todos vejam os OKRs da empresa, das áreas e dos times, criam dashboards automáticos, enviam lembretes de check-ins e geram relatórios de progresso. E terceiro, comunidades e eventos. Existem comunidades muito ativas de praticantes de OKRs, como a OKR Week, que é um evento global sobre OKRs. Participar dessas comunidades te permite trocar experiências, aprender com quem já implementou, tirar dúvidas e se manter atualizado sobre as melhores práticas. Usar esses recursos, templates, softwares e comunidades vai acelerar muito a sua curva de aprendizado e aumentar as chances de sucesso na implementação dos OKRs no RH.
Vamos falar agora sobre como os OKRs ajudam a construir uma cultura de sucesso e colaboração dentro da organização. Porque OKRs não são apenas uma ferramenta de gestão, eles transformam a cultura. Uma das práticas mais importantes é celebrar as conquistas. Quando um objetivo é alcançado, quando um resultado-chave é atingido, celebre. Reconheça publicamente o esforço e o sucesso das pessoas e dos times. Isso pode ser em reuniões, em comunicados internos, em eventos da empresa. A celebração reforça comportamentos positivos, aumenta a motivação e mostra que o esforço vale a pena. E não celebre apenas os 100%, celebre também os 70%, porque lembre-se, OKRs devem ser ambiciosos, então alcançar 70% já é um grande sucesso. Mas tão importante quanto celebrar conquistas é aprender continuamente. Quando um OKR não é alcançado, não busque culpados, busque aprendizados. O que deu errado? Quais foram os obstáculos? O que podemos fazer diferente no próximo ciclo? Essa mentalidade de aprendizado contínuo cria uma cultura onde as pessoas não têm medo de errar, onde a experimentação é incentivada e onde a melhoria é constante. Os OKRs promovem uma cultura de melhoria contínua, porque os ciclos curtos permitem ajustes frequentes, e promovem colaboração, porque os objetivos são transparentes e muitas vezes interdependentes, exigindo que as áreas trabalhem juntas. Essa cultura de celebração, aprendizado, melhoria contínua e colaboração é o que transforma organizações e cria ambientes de alta performance e engajamento. E chegamos ao final do nosso curso de OKRs para RH. Vamos encerrar com uma mensagem muito importante. O futuro do RH é orientado a resultados e os OKRs são a ferramenta que vai te levar até lá. O RH do futuro é empoderado. Ele não espera ordens, ele propõe soluções, ele lidera mudanças, ele é protagonista da estratégia. Com OKRs, você empodera o RH a ter voz ativa, a demonstrar valor e a fazer diferença real no negócio. O RH do futuro tem alinhamento total com a estratégia da empresa. Não há mais aquela separação entre o que o negócio quer e o que o RH faz. Tudo está conectado, tudo está alinhado e os OKRs são a ponte que garante esse alinhamento. E o RH do futuro age imediatamente. Não fica só planejando, não fica só discutindo. Ele age, ele executa, ele entrega resultados. Os OKRs trazem essa disciplina de execução, com foco, transparência e responsabilidade. Então, o meu convite para você é: comece hoje a sua jornada de sucesso com OKRs no seu RH. Não espere o momento perfeito. Comece agora, comece pequeno se necessário, mas comece. Transforme o seu RH em um parceiro estratégico de verdade. Eu quero agradecer de coração pela sua participação neste curso. Se você está no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. E o certificado gratuito pode ser emitido seguindo o passo a passo na descrição do vídeo e no grupo do WhatsApp. Muito obrigado, um grande abraço e muito sucesso na sua jornada com OKRs.